Na vida da tua filha, amém? Amém, Jesus. Eu vou pedir para as crianças que estão ensinando. Vamos prestar atenção na palavra, né? Não ficar quietinha, quiser ir para lá, fica quieta. Glória a Deus, aleluia. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Que é o tema da campanha, amém? Uma palavra bem conhecida. Marcos capítulo 10, versículo 46. O cego de Jericó. Amém? Todos já acharam? Amém. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo e levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? A igreja pode se sentar nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Amém? Nessa palavra vem falando do cego de Jericó, né? Aquele que se encontrava ali mendigando, jogado pelos cantos da cidade, ninguém dava nada para ele. E ali ele ouviu as pessoas falando que Jesus estava passando por ali com seus discípulos. Ali Jesus estava passando, né, com seus discípulos, com aquela grande multidão, e ali ele ouviu falarem que Jesus estava passando. E ali ele começou a clamar Jesus, né? E ali aquela multidão viu e começou a repreender ele, falar que era para ele parar de clamar Jesus. Eu creio que eles falavam: para de clamar Jesus, Jesus não vai te escutar. Olha o tanto de gente que tem gritando o nome dele, falando com ele. Você acha mesmo que ele vai te escutar? E ali ele, ao invés de ele parar de clamar, ele continuou clamando cada vez mais. E muitas das vezes nós temos que fazer igual esse cego. Por quê? Muitas das vezes nós estamos cegos espiritualmente. E muitas das vezes nós não vai à procura de Jesus. Nós não clama Jesus para ele vir de encontro com a gente. A gente muitas das vezes ficamos esperando Jesus vir de encontro com a gente. Mas não, a gente tem que clamar a ele. Porque muitos crentes hoje em dia querem bênção, mas não querem clamar a Jesus. Como que nós vamos receber a nossa vitória, sendo que nós não estamos clamando a ele como nós deveríamos clamar? E ali aquelas pessoas começaram a falar para ele: para de chamar Jesus. Para que você está clamando a ele? Para que você está chamando ele? E muitas das vezes somos nós. Quando as pessoas chegam em nós e falam: para que você está servindo esse Deus? Você quer isso e isso? Você nunca vai conseguir. Para de clamar esse Deus não vai te dar isso que você está pedindo. E muitas das vezes nós escutamos e saímos da presença de Deus. Mas não, nós temos que ser igual esse cego. Nós temos que persistir ali e continuar clamando a Jesus. Porque vai vir pessoas, vai falar pra gente parar de seguir a obra dele, vai falar: você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter aquilo que você quer se você continuar na presença de Deus. Mas não, nós vai conseguir. Nós sendo Deus, nós tem tudo. E se nós continuar na presença dele firme e forte, nós vamos conseguir aquilo que nós queremos. Porque se um dia ele nos prometer
eles chamaram o cego, né? Chamaram ali e falou que Jesus estava chamando ele. E aí ele levantou e foi ter com Jesus, né? Ele foi ali falar com Jesus. E aqui no versículo 50 fala: E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Muitas das vezes nós queremos entrar na presença de Deus, nós queremos ir com Jesus, mas nós não queremos deixar as coisas do mundo. Muitas das vezes a gente queremos ir com Jesus para receber a nossa vitória, mas nós não queremos deixar aquilo que nós tínhamos quando a gente estava no mundo. Muitas das vezes a gente quer levar aquilo com a gente, mas não, nós temos que tirar tudo do mundo para poder servir a Jesus verdadeiramente. Nós temos que largar tudo aquilo que não é de Deus e ir seguir a Ele verdadeiramente, porque não adianta nada nós não seguir Jesus verdadeiramente. E ali Jesus foi e falou com ele: O que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imagine ele se ele não tivesse fé. O que seria dele sem a fé? O que seria dele sem a fé para poder falar com Jesus e pedir para que ele tivesse vista? Muitas vezes somos nós. Muitas das vezes nós não temos fé para poder pedir algo para Jesus. Nós pedimos, mas não temos fé que aquilo vai se cumprir. E é igual eu falo, muitos crentes hoje em dia querem bênção, querem vitória, mas não têm fé que aquilo vai acontecer na vida dele. Eu falo por experiência própria. Muitas das vezes acontecia comigo e eu não tinha fé. Muitas das coisas Deus prometia para mim, eu não tinha fé que aquilo iria se cumprir. Muitas das vezes mas Deus está demorando demais, mas Deus não está trabalhando, Deus não está falando comigo. Mas a palavra fala que Ele age no silêncio, Ele trabalha no silêncio. Muitas das vezes nós estamos falando: mas Deus, o porquê que o Senhor não está me respondendo? O porquê que o Senhor não está falando comigo? Mas não, nós temos que ter fé, porque é no silêncio que Ele está trabalhando. E aí nós temos que ser igual esse cego. Esse cego é como se fosse um exemplo pra gente. Ali ele foi, começou a clamar a Jesus. Quando Jesus chamou ele, ele deixou tudo aquilo que não era de Deus para trás e foi até Jesus pedir pelo milagre. Mas ali ele teve fé que ele ia ser curado. Ele teve fé que ele ia voltar a enxergar. Muitas das vezes nós queremos uma coisa, mas nós não temos fé que aquilo irá se cumprir nas nossas vidas. Muitas das vezes Deus usa um vaso para falar com a gente que Deus prometeu isso e isso nas nossas vidas, e a gente muitas das vezes não dá crédito àquilo. Muitas das vezes nós não acreditamos. Nós falamos, amém, mas nós não temos fé para acreditar que aquilo irá se cumprir nas nossas vidas. São muitos crentes hoje em dia assim. Muitos crentes hoje em dia escutam a promessa de Deus, mas não tem fé que um dia a promessa vai se cumprir na vida dele. Eu falo por mim mesmo. Quando eu estava no começo do Evangelho, eu ali louvava junto com as crianças, fazia parte do grupo deles, eu ainda não era líder, e ali Deus falou: eu vou te colocar como líder das crianças. Eu falei: Deus, eu como líder? Amém. Porque ali eu queria aquilo, mas eu não estava acreditando. E ali Deus foi e falou: você precisa ter mais fé. E ali naquilo eu comecei a me colocar mais na presença de Deus, comecei a ter mais fé. E ali Deus me colocou como líder das crianças. E ali eu estava super feliz, né? Porque eu queria ser líder das crianças. E ali Deus começou a usar vasos para falar que ia me usar na palavra. E ali eu já não gostava muito de pregar a palavra, não. Eu falo para os irmãos, eu não gostava de pregar a palavra. E ali Deus usava vaso falando: você vai pregar, eu vou te usar na palavra. E eu falava: Deus, eu na palavra? Não, tem, olha quanta gente que tem aqui. Olha quanta gente que tem capacidade de